Bom dia, alunos e professores. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto que tem a intenção de incentivar o aprendizado de Libras através do nosso jogo de realidade aumentada, o Magia de Libras. Os integrantes do grupo são eu, Clara Alonso, o Felipe Peixoto, a Gabriele Rodrigues, o Igor Dionísio, o Moisés Caetano e o Paulo Bahia, orientados pelo professor André Brasil. Aqui temos o sumário de nossa apresentação, onde passaremos por 4 pontos: a introdução, com uma breve resumo e ideia geral do projeto, os trabalhos relacionados nos jogos, pesquisa e outros pontos, como se relacionam com o projeto, e a proposta, com a explicação mais aprofundada dos detalhes da implementação da proposta em si, e por último, os testes e resultados que obtivemos, com demonstração de testes e resultados levantados pela pesquisa aplicada. Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a segunda língua oficial brasileira, e é utilizada principalmente para a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. O interesse em trabalhar com esse tópico veio da vontade de múltiplos membros da equipe em aprender mais sobre. E logo nas primeiras pesquisas, a realidade da vida dessa comunidade foi mostrada. No Brasil, hoje, nós temos mais de 10 milhões de deficientes auditivos, de acordo com a informação mais recente compartilhada pelo G1. Estes passam dificuldade no seu dia a dia pela falta de inclusão. E isso é exemplificado no artigo de Souza, Surdez, Processo Educativo e Subjetividade, onde há vários relatos de ex-alunos surdos, integrados em escolas comuns, que denunciaram a cultura do silêncio imposta a eles. Esses alunos não sabiam expressar suas angústias, manifestando um sentimento de incapacidade e inferioridade de forma silenciosa. Após toda essa pesquisa, foram levantados alguns questionamentos principais. As pessoas poderiam desenvolver o interesse em aprender Libras? Qual é o contato deles com essa linguagem? O seu acesso é um grande limitador? Com o objetivo de incentivar o interesse pela linguagem de sinais, o jogo Magia de Libras foi pensado, onde o jogador vai seguir a aventura de um pequeno mago que acaba de descobrir seu potencial através da linguagem anciã Libras. Com o seu Grimório, ele irá encontrar diferentes pessoas de diferentes reinos em busca da ajuda de suas diferentes magias. Agora, na segunda parte da apresentação, a gente vai mostrar alguns dos trabalhos que impulsionaram o projeto com a sua referência. Primeiramente, o HandTalk, que é um aplicativo que não é só um dicionário, como também traduz simultaneamente português para Libras. Apesar de não ser um jogo, ele tem elementos gamificados, podendo, por exemplo, ganhar pontos para customizar seu personagem, sendo a nossa principal referência de uma aplicação de sucesso na área de inclusão com Libras. Dragon Raja é um game mobile MMO com mundo aberto. Nossa inspiração nele é focada basicamente na mecânica de combinação de runas, onde o jogador pode criar um buff através da mesma. É possível observar no GIF o funcionamento da mecânica. O jogador insere as runas que deseja e no final a combinação gera um tipo de buff. Como referência artística, nossas maiores inspirações foram jogos como Ooblets e Animal Crossing, por seu estilo visual cartunesco, fofo e paleta de cor suave. Agora algumas vantagens e desvantagens em um jogo sobre Libras. Primeiramente, temos poucos do gênero, onde não foram encontrados muitos aplicativos e quase nenhum jogo relacionado à linguagem de sinais, ao menos nativa, e isso demonstra nossa justificativa para o projeto, onde poucas pessoas demonstram interesse e se importam com a causa. Até por isso nosso jogo aqui trabalha num papel de fomento e colocação em Libras, mesmo que sendo uma questão básica e introdutória ao assunto em si. Um outro ponto é o jogo educativo. Mesmo com todo o cuidado relacionado ao desenvolvimento, existem preconceitos inerentes com esse gênero, que poderia ser um dificultador de adesão do usuário, que pode preferir um aprendizado ou diversão mais tradicional. Tendo em vista a relevância do assunto, propomos fazer um jogo que seja de fácil acesso e que ensine o básico de forma divertida e incentive o estudo aprofundado. Sendo assim, o jogo será para a plataforma Android, que contará com elementos lúdicos como magia e o próprio Grimório, através de RA, realidade aumentada, para cativar o jogador enquanto aprende. Nosso ciclo de gameplay começa com o cliente, através de uma carta que se recebe um pedido, o qual é solucionado com o uso de uma magia específica. O segundo ponto é a realização dessa magia, que é feita ao combinar os sinais em Libras, lidos do Grimório em realidade aumentada, na ordem qual for devida. A gratificação acontece em seguida, onde se acertar a magia, lhe dará uma moeda, a fim de expandir o vestuário e localidades. E um ponto a se ressaltar é o Grimório, que une os marcadores a serem lidos em realidade aumentada, quais representam os sinais em Libras a usar nas magias. Este pode ser usado e lido a qualquer momento. Foi desenvolvida uma versão web para o Grimório, onde os marcadores podem ser lidos e até impressos, caso necessário. Agora voltando nosso foco ao pedido e à magia, como funciona? Você recebe uma carta com um pedido, e o que deverá ser feito se traduzirá em uma palavra que deverá ser soletrada em Libras, isto usando a realidade aumentada com o Grimório. O Grimório é a principal feature do jogo e pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é que ele é um leitor de realidade aumentada, que vai conter marcadores para cada letra do alfabeto.
A segunda parte vem após a leitura, aparecendo um guia executando o sinal correspondente. A terceira parte vem dentro da gameplay, onde após executar todas essas ações, ele irá contar como uma letra para a soletração da magia. Para explicar melhor como funciona dentro do jogo, eu irei demonstrar a estrutura do pedido com um exemplo. Todo pedido é dividido em duas cartas, a carta de pedido e a carta de feedback. A carta de pedido dita qual é a palavra mágica, estabelecendo o problema do cliente. Aqui nesse exemplo, podemos ver a carta da melhor amiga de infância do Elliot, a Olivia, agindo com bastante intimidade e relembrando os velhos tempos. Seu pedido tem a ver com um desânimo que sente em sua nova vida e a procura por uma nova paixão. Quando você completa sua missão, soletrando a palavra mágica, vem a carta de feedback. Nela, existe uma explicação do que o personagem fez pelo cliente de fato e a sua recompensa em dinheiro. Aqui no exemplo, a Olivia recebe um chá de rosas mágico, que a inspira a começar a pintar quadros de seus momentos mais felizes, como a sua mãe fazia. E qual foi o enredo protagonistas pensado para esse jogo? Órfão e áfono, foi acolhido por um vilarejo e nos seus 16 anos desperta seu potencial mágico através de sua linguagem única, Libras. Junto ao seu Grimório, realizará magias para ajudar diferentes pessoas que encontrarem sua jornada pelo mundo, conhecendo elas e a si próprio enquanto isso. Após estabelecer o design do jogo, partimos para a produção, começando pelos conceitos de personagem e objeto. Nossa intenção era criar um protagonista que aparentasse ser curioso e esperto, mas que não esbanjasse trajes elaborados e provavelmente caros. Passamos por algumas mudanças e opções até chegarmos ao consenso de que fazer mãos flutuantes seria melhor tanto para a fase de animação, quanto para um melhor foco nos movimentos. No cenário foi decidido fazer a lojinha onde o personagem atende os pedidos, um lugar aconchegante e pequeno. As cores utilizadas no jogo refletem muito o outono e a natureza. Com os conceitos estabelecidos, partimos para a confecção da interface do jogo. O site foi o primeiro, onde decidimos misturar conceitos como runas de magia com uma aparência de giz de cera no quadro negro. Na interface do jogo, tentamos aplicar o mesmo, mas de uma maneira mais objetiva e colorida. Nas cartas para o Grimório, era importante ter características diferenciadas em cada uma para a leitura no Vulfória. A moldura em volta das mãos é apenas uma decoração para frisar mais o estilo mágico da interface. O que realmente importa para a diferenciação é o desenho de cada mão. A produção da arte 3D não foi muito complicada. Basicamente, utilizamos técnicas e softwares comumente encontrados na produção de games. Após o concept do personagem ter sido concluído, se deu início à modelagem, utilizando a técnica de box modeling e em maioria feita dentro do Blender, mas um pouco também de ZBrush para refinamentos de imagem, pois a mão, por exemplo, necessitou de um cuidado a mais para que ao animar, junto com a pintura, facilitasse a identificação dos gestos e movimentos. O personagem conta com cerca de 32 animações, indo desde os sinais até a comemoração para quando o jogador completar a palavra. Os movimentos foram efetuados de forma que os gestos fossem fáceis de compreender, recebendo claramente um destaque para quando o sinal em Libras estiver sendo apresentado. O cenário possui aproximadamente 23 assets simples e leves, todos pensados para um jogo mobile, para que não houvesse problemas de desempenho em smartphones mais modestos. Para o shader, foi escolhido um tom shader muito comum em jogos leves e rápidos, principalmente em jogos mobile, além de ser considerado simples para produzi-los, já que há muitos tutoriais aí pela internet de como fazê-los. Para o desenvolvimento da versão digital do Grimório, foi utilizado HTML, CSS e JavaScript. Já para o game mobile, Unity e o SDK do Vulfória para RA, realidade aumentada. Será necessário ter o controle de versão de todo o código produzido, e para tal, foi adotado o Git. Para a criação dos assets 3D do game, é utilizado o Blender e ZBrush. Agora, no nosso quarto e último tópico, falaremos um pouco sobre os nossos testes e resultados obtidos. Em entrevistas iniciais com um pequeno grupo de jogadores de teste, algumas coisas foram notadas. A maioria dos entrevistados disseram ter um interesse médio em aprender Libras e que jogar o jogo seria um incentivo a tentar aprender mais. Além disso, estes consideram que com a internet o acesso ao aprendizado de Libras é simples com a pesquisa devida, mas que o principal impedimento é a falta de incentivo. A maioria dos entrevistados achou o jogo divertido e a arte bonitinha, mas alguns mencionaram que seria melhor aplicado com crianças ou em sala de aula. Estes resultados são parciais, e a sugestão dos jogadores tiveram um grande impacto na visão do jogo e sobre seu desempenho na proposta que ele tem, sendo no final um resultado positivo. Porém, não precipitaremos uma conclusão antes de finalizada uma pesquisa com mais participantes. Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aqui para responder.